Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quarta-feira, dia 19 de agosto de 2026. Estamos na 20ª semana do tempo comum, bem no meio da semana, naquele ponto em que o corpo já pesa e a energia do começo já ficou para trás. Você já sentiu que faz tudo certo e mesmo assim parece que não é o bastante, que a vida dos outros parece andar mais fácil, mais leve, mais abençoada, enquanto a sua continua pesada, devagar, como se Deus tivesse uma lista e o seu nome estivesse lá embaixo. Você já se pegou olhando para alguém que aparentemente fez menos, se esforçou menos, sofreu menos e mesmo assim recebeu mais, e sentiu por dentro uma mistura de raiva e vergonha, porque sabe que não deveria sentir inveja, mas sente e não sabe o que fazer com isso. Você já trabalhou tanto tempo por alguma coisa, rezou tanto, esperou tanto, e na hora de colher o resultado, veio outro e colheu primeiro, sem ter plantado nada, e você ficou ali de mãos vazias se perguntando: para que serve ser fiel? Você já acordou de madrugada, cansado, doendo, com o peso do dia inteiro pela frente, e mesmo assim levantou e fez o que precisava ser feito, sem aplauso, sem reconhecimento, sem ninguém para dizer: eu vejo o que você está fazendo e eu agradeço. Você já olhou para o céu e perguntou em silêncio: Senhor, Tu estás vendo o que eu passo? Tu estás vendo o meu esforço? Tu sabes que eu não aguento mais. Por que é que a resposta não vem? Você já se sentiu como uma ovelha no meio do mato, sem pastor, sem direção, sem ninguém que se importasse o suficiente para ir te procurar, para perguntar como você está, para te trazer de volta para o caminho? Você já duvidou, não de Deus, mas da justiça de Deus, porque os números não batem, o esforço não é recompensado e o mundo parece premiar justamente quem não merece. Você já pensou em desistir de ser bom, de ser correto, de ser honesto? Porque parece que isso não faz diferença nenhuma, que quem joga limpo sempre perde e quem trapaceia sempre ganha. Se alguma dessas perguntas tocou em você, então esta oração é exatamente para onde você precisa estar agora, porque a palavra de Deus desta quarta-feira fala de ovelhas abandonadas e de trabalhadores que se sentiram injustiçados, e no meio de tudo isso, Deus diz uma coisa que muda tudo. O evangelho de hoje está em São Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16, e a primeira leitura é do profeta Ezequiel, capítulo 34, versículos 1 a 11, e o salmo é o 22, aquele que a gente conhece bem: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Jesus conta uma parábola que incomoda. Ele diz que o reino dos céus é como a história de um patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha, combinou uma moeda de prata por dia e mandou o pessoal para o trabalho. Depois saiu de novo às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde e por último às 5 da tarde. E cada vez que saía, encontrava gente parada na praça e mandava para a vinha. Quando chegou a hora do pagamento, o patrão mandou pagar, começando pelos últimos, e cada um recebeu uma moeda de prata. Aí os primeiros viram aquilo e pensaram: se os últimos ganharam uma moeda, nós que trabalhamos o dia todo vamos ganhar muito mais. Mas quando chegou a vez deles, receberam a mesma coisa e reclamaram. E o patrão disse uma coisa que dói e liberta ao mesmo tempo: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Ou estás com inveja porque estou sendo bom?
É uma parábola que mexe com a gente porque a gente se identifica com os primeiros trabalhadores. A gente acha que merece mais porque fez mais. A gente olha para o lado e compara. A gente mede o amor de Deus pelo tamanho do que recebe e fica revoltado quando parece que Deus é generoso demais com quem a gente acha que não merece. Mas Jesus não está falando de salário, Jesus está falando de graça. E a graça de Deus não funciona como um mercado de trabalho, ela não paga por hora. Ela não faz conta de quem chegou primeiro, ela transborda para todo mundo que aceita o convite, seja de madrugada, seja às 5 da tarde. E agora olha a primeira leitura, porque ela joga uma luz diferente em tudo. Deus fala contra os pastores de Israel, que deviam cuidar das ovelhas, mas cuidaram de si mesmos. E a lista do que eles deixaram de fazer é dolorosa. Não fortalecestes a ovelha fraca, não curastes a ovelha doente, nem enfaixastes a ovelha ferida, não trouxestes de volta a ovelha extraviada, não procurastes a ovelha perdida. E depois vem a frase mais bonita: eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Existe um detalhe nesta parábola que quase ninguém percebe. O patrão não sai uma vez só, ele sai 5 vezes, de madrugada, às 9, ao meio-dia, às 3, às 5. Ele não fica sentado esperando os trabalhadores virem até ele. Ele vai até a praça e cada vez que vai, encontra gente que ainda não foi chamada, gente que estava ali parada o dia inteiro, e pergunta: por que estáis aí desocupados? E eles respondem a coisa mais triste do evangelho de hoje: porque ninguém nos contratou, ninguém olhou para eles, ninguém achou que eles serviam, ninguém se deu ao trabalho de chamá-los. E é o patrão, que já tem trabalhadores de sobra, que vai buscá-los. É o mesmo Deus que em Ezequiel diz: eu mesmo vou procurar minhas ovelhas. Quando a gente acha que Deus esqueceu, é justamente quando Ele está saindo mais uma vez para nos buscar na praça onde a gente ficou parada, esperando que alguém dissesse o nosso nome. Mas a gente precisa prestar atenção em outra coisa. Os trabalhadores da primeira hora não estavam errados em se sentir cansados. Eles trabalharam de verdade, suportaram o calor de verdade. O erro não foi o cansaço. O erro foi achar que o cansaço deles dava direito de decidir o que os outros mereciam. O erro foi deixar de olhar para a própria bênção e ficar medindo a bênção do outro. E quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente reclama de Deus não porque Ele nos deu pouco, mas porque deu ao outro também? Senhor, perdoa a gente por cada vez que medimos a Tua bondade com a régua da comparação. Abre os nossos olhos para ver que o que recebemos de Ti é mais do que suficiente, e que a Tua generosidade com os outros não diminui a Tua generosidade conosco. Que esta palavra nos cure dessa ferida da comparação que sangra por dentro sem que ninguém veja, e que o silêncio não seja abandono, mas o jeito de Deus dizer: eu estou cuidando do que você não vê. E agora, com essa palavra no coração, eu quero rezar por aqueles que vivem exatamente o que Ezequiel descreveu. Gente que ninguém procurou, gente que ninguém perguntou como está, gente que se tornou invisível no meio de um mundo que só enxerga quem faz barulho. Você já reparou que tem gente que passa o dia inteiro ao seu lado e você nunca parou para perguntar o nome? A porteira do prédio que abre a porta com um sorriso toda manhã e que você nunca soube se ela tem filhos, se está bem, se dormiu direito, se tem alguém esperando por ela em casa? Você já reparou que tem gente que limpa o chão que você pisa, que recolhe o lixo que você coloca na calçada, que lava a louça do restaurante onde você almoça, e que para você essa pessoa não tem rosto, não tem história, não tem nome, existe só enquanto o serviço está sendo feito e desaparece quando acaba? Você já reparou que tem gente na sua própria família que ficou invisível? Aquele tio que ninguém visita, aquela prima que parou de aparecer nos encontros e ninguém perguntou por quê,
aquele irmão que se afastou devagar e todo mundo achou que era orgulho quando na verdade era dor? Você já reparou que tem gente na igreja que vai à missa todo domingo, senta no mesmo banco, reza em silêncio e volta para casa sem que ninguém tenha dito bom dia, sem um aperto de mão, sem um convite para o café depois, como se fosse uma sombra entre as outras sombras? Você já reparou que tem jovem que grita por dentro pedindo socorro e ninguém escuta, porque o grito sai em forma de silêncio, de isolamento, de notas baixas, de olheira funda, de resposta curta, e os adultos ao redor acham que é preguiça, que é fase, que vai passar? Você já reparou que tem idoso em asilo que recebe visita no Natal e no Dia dos Avós e no resto do ano fica ali olhando para a porta esperando alguém que nunca vem, contando as horas pelo barulho do corredor e medindo o amor que recebe pelo tempo que levam para esquecer dele de novo? Você já reparou que tem mulher que trabalha dentro de casa o dia inteiro, cozinhando, lavando, passando, arrumando, cuidando de criança, cuidando de idoso, cuidando de doente, e que no fim do dia, ninguém considera aquilo trabalho, ninguém agradece, ninguém enxerga, como se a casa se organizasse sozinha por mágica? Você já reparou que talvez você mesmo seja essa pessoa invisível, que faz tudo e ninguém vê, que carrega tudo e ninguém pergunta, que sustenta tudo e ninguém reconhece? E que essa invisibilidade dói mais do que qualquer ofensa, porque pelo menos quem é ofendido sabe que foi visto. Pensa, Senhor, naquele homem que recolhe lixo de madrugada no frio de agosto, com as mãos rachadas e o corpo curvado, e que quando o caminhão passa, as pessoas fecham a janela por causa do cheiro, sem nunca pensar que por trás daquele cheiro tem um pai de família que faz o trabalho que ninguém quer fazer para que a cidade de todo mundo continue limpa. Pensa naquela cuidadora de idosos que passa a noite inteira acordada velando o sono de alguém que nem é parente dela, trocando fralda, dando remédio, segurando a mão quando o medo vem, e que ganha um salário que mal cobre o aluguel do quartinho onde mora sozinha. Pensa naquela criança que senta no fundo da sala de aula e que a professora nunca chama para responder, nunca elogia, nunca olha nos olhos, porque ela não incomoda, não reclama, não dá trabalho, e justamente por isso ninguém percebe que ela está se apagando. Pensa no imigrante que veio de longe fugindo de uma vida que já não dava mais, que trabalha no subemprego sem documento e sem direito, que engole humilhação todo dia porque precisa mandar dinheiro para a família que ficou lá, e que chora escondido de saudade de uma terra que talvez nunca mais veja. Pensa em cada pessoa que está ouvindo esta oração agora e que se reconheceu nessas palavras, que sentiu o peito apertar, porque finalmente alguém disse em voz alta o que ela sente todo dia em silêncio. Olha por quem ninguém olha, Senhor, e faz o que tu prometeste em Ezequiel. Vai tu mesmo procurar essas ovelhas que se perderam não porque quiseram, mas porque ninguém se importou bastante para ir buscá-las. Toca no coração de quem se sente invisível e diz ao ouvido dessa pessoa que tu a conheces pelo nome, e tu contas os fios de cabelo dela, e tu vês cada lágrima engolida e cada esforço ignorado. Manda alguém hoje para enxergar quem o mundo não enxerga, para dizer obrigado a quem nunca ouve essa palavra, para segurar a mão de quem já esqueceu como é ser tocado com carinho. Levanta a cabeça de quem se acostumou a andar olhando para o chão, porque aprendeu que ninguém vai olhar para ela mesma, e mostra que na tua vinha não existe trabalhador sem valor. Cura a ferida da invisibilidade, Senhor, essa ferida que a gente carrega há tanto tempo, que já esqueceu como era viver sem ela, e renova nessas pessoas a certeza de que existir já é o bastante para merecer o teu amor. Envia o teu Espírito sobre cada canto deste país, onde tem alguém esquecido,
abandonado, ignorado, e que esse espírito seja a presença que nenhuma ausência humana consegue substituir, e da invisibilidade. Senhor, a gente caminha agora para outra dor que também se esconde, a dor do corpo, a dor da doença, a dor de quem está num leito de hospital ou numa cama em casa esperando uma cura que ainda não veio, porque a primeira leitura de hoje fala de ovelhas doentes que ninguém curou, de ovelhas feridas que ninguém enfaixou. E nesta manhã eu quero trazer diante de Deus cada pessoa que está enfrentando uma batalha contra a doença, seja no corpo, seja na mente, seja na alma. Você já acompanhou alguém num corredor de hospital público, esperando horas por um atendimento, sentado naquelas cadeiras duras, olhando para o número na senha e se perguntando se vai ser chamado antes de anoitecer, enquanto a dor não espera e o medo não para? Você já segurou a mão de alguém que recebeu um diagnóstico difícil e viu o mundo daquela pessoa desabar em 2 segundos, porque uma frase do médico mudou tudo? O futuro, os planos, o jeito de olhar para a vida, e de repente nada do que parecia importante antes importa mais? Você já cuidou de alguém doente por tanto tempo que você mesmo ficou doente? Não de corpo, mas de exaustão, de esgotamento, de tanto dar sem receber, de tanto velar sem dormir, de tanto carregar o peso de outra pessoa sem ter ninguém que carregue o seu? Você já rezou pedindo cura e a cura não veio, e ficou se perguntando se rezou errado, se faltou fé, se Deus estava castigando, se tinha algum pecado escondido que impedia a bênção. E essa dúvida doeu quase tanto quanto a própria doença. Você já se sentiu preso dentro do próprio corpo, limitado, dependente, incapaz de fazer sozinho o que antes fazia sem pensar, e essa perda de autonomia machucou o orgulho e roubou a alegria de um jeito que remédio nenhum resolve? Pensa, Senhor, naquele paciente que está neste momento numa cama de UTI, ligado a aparelhos, sem poder falar, sem poder se mexer, e que por dentro está rezando do único jeito que consegue, com o coração, porque a boca já não obedece e as mãos já não se juntam, mas a fé ainda está lá, teimosa, acesa, no meio de tantos fios e tantos tubos. Pensa na mãe que está no corredor do hospital esperando notícia do filho que entrou em cirurgia, apertando o terço entre os dedos, fazendo promessa, barganhando com Deus, porque quando é filho da gente, a razão vai embora e só fica o desespero e a oração misturados numa coisa só. Pensa no enfermeiro que está no 12º plantão seguido, com os pés inchados e os olhos vermelhos, cuidando de gente que nem vai lembrar o rosto dele, limpando, medicando, consolando, virando o paciente de lado de madrugada, com uma delicadeza que ninguém vê, porque ninguém está olhando. Pensa no idoso que toma 12 comprimidos por dia e que senta na beira da cama toda manhã, se perguntando se vale a pena continuar, se essa vida de médico, exame, farmácia e sala de espera é vida de verdade ou só sobrevivência disfarçada. Pensa em quem está cuidando de alguém com Alzheimer e que todo dia perde um pedaço da pessoa que ama, um nome que se apaga, um rosto que não é mais reconhecido, uma história que vai sendo devorada devagar. E o luto não vem de uma vez, vem aos poucos, dia após dia, e ninguém sabe consolar quem perde alguém que ainda está vivo. Cura, Senhor, onde a medicina não alcança, e dá paz onde a cura não vem, porque a gente sabe que nem sempre o milagre é a doença ir embora. Às vezes o milagre é a paz chegar no meio da dor e a pessoa conseguir sorrir mesmo sem entender por quê. Fortalece as mãos de cada médico,
enfermeiro, cuidador e profissional de saúde que vai trabalhar hoje. E lembra a eles que o trabalho que fazem é sagrado, que cada vida que tocam é vida que tu amas. Consola quem está esperando o resultado de exame e vive nessa angústia do talvez, do pode ser, do vamos ver, e dá firmeza para enfrentar qualquer resposta com a certeza de que tu estás junto. Sustenta quem cuida de doente em casa e não tem revezamento, não tem folga, não tem férias, e que precisa de alguém que cuide dele também, porque quem carrega os outros precisa ser carregado de vez em quando. Olha por cada criança doente, Senhor, por cada pequeno que está num hospital, quando deveria estar brincando, correndo, vivendo, e dá força aos pais que tentam ser corajosos na frente do filho, enquanto desmoronam por dentro. Abençoa os que já partiram por causa da doença e que deixaram saudade e um vazio que nada preenche, e consola quem ficou, quem ainda acorda de manhã esperando ouvir a voz que não vai mais responder. E quando a gente fala de perda, Senhor, a gente precisa parar um instante e olhar para quem vive exatamente isso, a ausência de alguém que foi embora e não volta mais. Porque o luto não é só o dia do enterro, o luto é cada manhã depois, cada almoço com uma cadeira vazia, cada aniversário que vem e a pessoa não está mais ali para cantar junto. Hoje não é o dia de fingir que a dor já passou, não é o dia de dizer que o tempo cura tudo, porque quem perdeu alguém sabe que o tempo não cura. O tempo só ensina a conviver com a ferida sem morrer dela. Hoje não é o dia de cobrar força de quem está fraco, de cobrar fé de quem está duvidando, de cobrar sorriso de quem só quer chorar em paz, sem que ninguém diga que precisa ser forte. Hoje é o dia de trazer essa dor diante de Deus inteira, sem enfeitar, sem diminuir, sem tentar explicar, porque Deus não pede explicação, Deus pede presença, e estar aqui, ouvindo esta oração com o coração partido, já é a oração mais sincera que alguém pode fazer. Hoje é o dia de lembrar que Deus disse: eu mesmo vou procurar minhas ovelhas, e que as ovelhas perdidas no luto não precisam ter forças para voltar para o rebanho sozinhas, porque o pastor vai até elas, no vale escuro, no meio do mato, onde ninguém mais vai. Pensa, Senhor, naquela viúva que vai dormir hoje, abraçada ao travesseiro do marido que partiu, porque o cheiro dele ainda está ali, e enquanto o cheiro durar, parece que ele não foi embora de todo, e ela sabe que um dia o cheiro vai sumir também. E esse dia ela teme mais do que temeu o próprio dia da despedida. Pensa no pai que perdeu um filho e que carrega uma dor que não tem nome em nenhuma língua do mundo, porque a natureza nunca preparou o ser humano para enterrar quem deveria enterrar a gente. E esse pai anda pelo mundo como se faltasse um pedaço do corpo que ninguém vê, mas que ele sente a cada passo. Pensa em quem perdeu alguém para a violência, de repente, sem aviso, sem despedida, e que além da dor carrega a revolta de saber que aquilo não devia ter acontecido, que alguém tirou uma vida que não lhe pertencia e que a justiça talvez nunca chegue. Pensa em quem perdeu alguém para o suicídio e que vive com a culpa de não ter percebido, de não ter feito mais, de não ter dito a coisa certa na hora certa, e que precisa ouvir de ti que a culpa não é dele, que a dor do outro era maior do que qualquer palavra podia alcançar. Pensa em quem não pode nem se despedir, porque a morte veio rápido demais, ou longe demais, ou no meio de uma briga que nunca foi resolvida, e agora o remorso se mistura com a saudade, e nenhum dos dois deixa dormir. Console, Senhor, quem está de luto nesta manhã, e faz companhia a quem o mundo já parou de perguntar como está, porque depois do enterro as visitas somem, os telefonemas diminuem,
e a pessoa fica sozinha, com uma dor que não diminui só porque os outros voltaram à rotina. Abraça quem não consegue mais rezar depois da perda, quem ficou com raiva de ti, quem não entende porque tu levaste embora justamente aquela pessoa e não cobra essa pessoa agora, só fica perto em silêncio, como quem se senta ao lado de um amigo que sofre sem precisar dizer nada. Cuida dos filhos que perderam pai ou mãe e que estão crescendo com uma ausência que vai pesar a vida inteira, nas formaturas sem aplausos, nos casamentos sem bênção, nos netos que nunca vão conhecer quem partiu. Dá esperança a quem precisa acreditar que a morte não é o fim, que existe reencontro, que o amor não morre junto com o corpo e que um dia que a gente não sabe quando, mas que a fé promete, a gente vai abraçar de novo quem partiu. Sustenta quem está no primeiro mês de luto, quando tudo ainda é irreal e a ficha não caiu. E sustenta também quem está no 10º ano, quando todo mundo acha que já superou, mas por dentro a saudade continua intacta. Recebe na tua paz cada pessoa que partiu, Senhor, e que a oração desta manhã seja um abraço nosso que atravessa o véu e chega até eles, porque o amor não respeita fronteiras, nem mesmo a fronteira entre a vida e a morte. E agora, da dor, da perda, a gente precisa olhar também para quem está vivo, aqui, do lado, debaixo do mesmo teto, e que às vezes está tão longe quanto quem já partiu, porque tem casal que dorme na mesma cama e vive em mundos diferentes, que divide a casa, mas não divide mais o coração, e que já não sabe se o que sente é amor, costume, medo de ficar sozinho, ou só a inércia de quem não tem coragem de mudar e nem certeza de que quer mudar. Hoje não é o dia de julgar quem está nessa situação, porque ninguém sabe o que acontece dentro de um casamento quando a porta se fecha e o mundo para de assistir. Hoje é o dia de pedir a Deus que entre nessa casa, nesse quarto, nesse silêncio entre dois, e faça o que só Ele sabe fazer: transformar o que parecia morto em algo vivo de novo. Hoje é o dia de lembrar que o patrão da parábola saiu 5 vezes para buscar trabalhadores, e que Deus não desiste de nenhum casamento enquanto existir pelo menos um dos dois que ainda acredita que vale a pena tentar. Pensa, Senhor, naquele casal que não briga mais, não porque fez as pazes, mas porque desistiu de lutar pelo que tinham, e agora convive no automático, dividindo conta, dividindo filho, dividindo teto, mas sem dividir mais nada que importa de verdade. Nenhum sonho, nenhum toque, nenhuma conversa que vá além do que tem para jantar. Pensa no marido que quer pedir perdão, mas não sabe como, porque nunca aprendeu a dizer o que sente, porque o pai dele também nunca disse, e agora ele fica ali parado querendo falar e as palavras não saem, e o tempo vai passando e a distância vai crescendo e o orgulho vai ficando maior que o amor. Pensa na esposa que chora sozinha no banheiro porque se sente invisível dentro do próprio casamento, que cuida de tudo, organiza tudo, resolve tudo, e o único lugar onde ela queria ser cuidada é justamente o lugar onde mais se sente sozinha, porque o marido está ali, mas não está presente. Pensa no casal que está pensando em separação e que carrega a culpa de sentir alívio com essa possibilidade, porque a igreja diz uma coisa e o coração diz outra, e no meio dessa contradição, ninguém sabe para onde correr, nem a quem pedir conselho sem ser julgado. Pensa nos que estão tentando de novo depois de uma traição, de uma mentira, de uma quebra de confiança que rachou tudo pelo meio, e que cada dia é uma escolha de acreditar que é possível reconstruir o que foi destruído, mesmo que as cicatrizes nunca desapareçam completamente. Toca, Senhor, em cada casamento que está morrendo devagar sem que ninguém perceba,
e lembra esses casais de que o amor não é só sentimento, é decisão, e que às vezes a decisão de ficar exige mais coragem do que a decisão de ir embora. Cura as feridas que um fez no outro com palavras ditas na raiva, com ausências que doeram mais do que qualquer grito, com traições que quebraram algo que parecia inquebrável, e onde o perdão parece impossível. Lembra-nos de que para Deus tudo é possível. Dá sabedoria aos que estão decidindo o futuro do casamento, e que essa decisão seja tomada de joelhos, não de cabeça quente, com honestidade diante de Ti, e não com medo do que os outros vão pensar. Protege os filhos que estão no meio dessa tempestade, que ouvem as discussões, que sentem a tensão, que não entendem por que os pais não se olham mais, e que precisam de segurança, mesmo quando os adultos ao redor estão inseguros. Renova o que precisa ser renovado, Senhor, e dá coragem para começar de novo dentro do mesmo casamento, porque às vezes o maior recomeço não é ir embora, é ficar e escolher amar outra vez. Abençoa os que se separaram e carregam culpa, e diz a eles que Tu não amas menos quem errou, e que a Tua misericórdia é maior do que qualquer fracasso, e que a parábola de hoje nos ensine que nunca é tarde, que mesmo quem chega às 5 da tarde ainda é bem-vindo na vinha, porque o dono não olha o relógio, olha o coração, e é com o coração aberto que a gente agora se volta para Deus para rezar juntos. Vamos rezar juntos aquela oração que o próprio Jesus nos ensinou, a oração de quem sabe que precisa de um pai, não porque é fraco, mas porque é filho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu fico pensando nos trabalhadores da parábola, naqueles que ficaram a manhã inteira na praça sem que ninguém os chamasse, e me pergunto se eles tinham comido alguma coisa naquele dia, se tinham dinheiro para comprar pão, se a família deles estava esperando em casa o sustento que não veio. Quando a gente reza nos dai hoje, a gente está dizendo que o pão de amanhã a gente não controla, que a provisão não está nas nossas mãos, e que confiar em Deus é aceitar viver um dia de cada vez, sem a garantia de que o próximo vai estar resolvido. Deus não dá pão para a semana, Deus dá pão para hoje, e isso é difícil para a gente que quer segurança, que quer planejamento, que quer controle, mas é justamente aí que a fé se torna fé de verdade, quando a gente confia sem ver, quando a gente espera sem ter garantia, quando a gente acorda e diz: eu não sei o que vem, mas eu sei quem vem comigo. E agora, antes de você seguir o seu dia, eu peço a Deus por você, que a bênção de Deus desça sobre você como aquela moeda de prata que o patrão deu a cada trabalhador, não pelo que você fez, mas pelo que você é, porque diante de Deus o seu valor não se mede pelo trabalho das suas mãos, mas pelo amor que existe no seu coração. Que Deus abençoe a sua casa e faça dela um lugar onde ninguém é invisível, onde cada pessoa é vista, ouvida, abraçada, reconhecida pelo que é e não pelo que faz. Que Deus abençoe quem está doente e dê paciência a quem cuida, força a quem luta e paz a quem já entregou a batalha nas mãos dele. Que Deus abençoe quem está de luto e faça companhia a quem o mundo já esqueceu de consolar, porque a saudade não tem prazo de validade e quem ama de verdade não para de sentir falta nunca. Que Deus abençoe os casais que estão lutando pelo amor e dê a eles a graça de escolher ficar quando tudo diz para ir,
e sabedoria para ir quando ficar já é destruição. Que Deus abençoe cada pessoa que se sentiu invisível hoje e mostre a ela que no reino dos céus não existe último, porque todos são primeiros diante de um Deus que saiu 5 vezes à praça só para não deixar ninguém de fora. Que pela intercessão de São João Eudes, que dedicou a vida a ensinar o amor dos sagrados corações de Jesus e Maria, o nosso coração aprenda a amar sem medir, sem comparar, sem cobrar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu quero te deixar com uma última coisa. Aqueles trabalhadores que chegaram às 5 da tarde, os últimos, os que passaram o dia inteiro parados na praça, ouvindo que ninguém precisava deles, quando finalmente foram chamados. Trabalharam só 1 hora, mas não foram chamados por mérito, foram chamados porque o dono da vinha não aguentou ver gente parada, sem propósito, sem lugar, sem ninguém que dissesse: vem, eu tenho um lugar para você. Deus é esse dono. E se você está se sentindo como aqueles trabalhadores das 5 da tarde, se você acha que chegou tarde demais, que errou demais, que perdeu demais, que já não tem mais lugar para você, escuta o que Deus está te dizendo agora: ide vós também para a minha vinha. Não importa a hora, não importa o que veio antes, o convite está de pé, o silêncio não é abandono. Às vezes é o jeito de Deus dizer: eu estou cuidando do que você não vê. Você se sente visto por Deus? Pode ser sincero aqui embaixo. A sua resposta pode ajudar alguém que está sentindo a mesma coisa. Se durante essa oração o rosto de alguém veio à sua mente, não ignora isso. Manda esse áudio para essa pessoa. Talvez ela seja exatamente aquela ovelha que ninguém procurou, e talvez hoje seja o dia em que alguém finalmente vá buscá-la. A gente se encontra amanhã no mesmo lugar, na mesma fé. Vai com Deus, e que neste 19 de agosto você descubra que nunca é tarde para ser encontrado por quem nunca parou de te procurar.